Um pouquinho sobre esse tão aguardado júri do réu Gilberto, autor daquela chacina que chocou Sorriso, Mato Grosso e até o Brasil, né, doutor? Seja bem-vindo, bom dia. Muito obrigado, Marlene, Milena, bom dia a todos. Uma satisfação novamente estar aqui para bem informar e dialogar com a sociedade. Perfeito. Estamos então com esta data confirmada, doutor. Vai ser realizado realmente em agosto o júri desse réu. Exatamente, Marlene. O júri foi pautado e o juízo da primeira vara criminal de Sorriso designou a data do dia 7 de agosto de 2025 para o julgamento dessas infrações penais praticadas contra as vítimas. Vamos relembrar um pouco do caso, doutor. Sexta-feira, inclusive, o nosso repórter conversou com um advogado que tem acompanhado da parte da família toda a situação e ele até então não tinha muita certeza de ser ou não em Sorriso esse júri. A princípio está marcado para Sorriso? Exatamente, Marlene. Até segunda ordem, até que sobrevenha a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o júri será realizado aqui no Fórum de Sorriso, na comarca de Sorriso. É evidente que nós esperamos e temos essa expectativa de que o Tribunal de Justiça, por intermédio da turma das câmaras criminais reunidas, né, os desembargadores criminais, decidam o quanto antes a respeito deste pedido de desaforamento deduzido pela Defensoria Pública. Que ainda está correndo, no caso, esse pedido. Exatamente. O pedido de desaforamento ele tramita no Tribunal de Justiça. Já foi ouvido o Ministério Público Estadual de segundo grau, coletado parecer, e agora será, evidentemente, submetido a julgamento. O senhor que acompanhou isso desde o princípio, nessa situação, pelo choque e por tudo que foi realmente esse caso gravíssimo e de uma situação, nem tenho palavra exata para descrever. Qual é a sua expectativa em relação a esse júri, doutor? Marlene, a nossa expectativa, primeiro, é que o julgamento seja mantido aqui na comarca de Sorriso. Eu penso que a população de Sorriso, a sociedade sorrisense, tem o direito de decidir o caso, a repercussão do caso e por ter ganhado aí notoriedade através da imprensa, mídia de uma forma geral, não autoriza por si só o desaforamento, o deslocamento, a transferência do julgamento. Então, nós temos a expectativa e a confiança de que seja mantido aqui. Evidentemente que vamos aguardar, né, a decisão do Tribunal de Justiça. Nós respeitamos toda e qualquer decisão proveniente do Poder Judiciário, mas ciente do que diz o artigo 427 do Código de Processo Penal, nós temos a expectativa e a confiança de que nós realizaremos este julgamento aqui na comarca de Sorriso. E o senhor será o promotor responsável aí pela acusação? Sim, desde o início nós acompanhamos o caso, estamos acompanhando, deflagramos denúncia, participamos da instrução, memoriais finais, etapa recursal e agora, né, para que seja realizada a sessão plenária. Ele está preso na capital do estado hoje? Sim, continua preso preventivamente, também por este processo, na Penitenciária Central do Estado, Cuiabá. E se caso, claro, que a expectativa sua é pela condenação, né, doutor? Não temos a menor dúvida. A nossa expectativa e confiança é de que ele seja condenado por todos esses crimes, Marlene. São 3 delitos contra a dignidade sexual, outros 4 feminicídios. O acervo probatório ele é bastante robusto, suficiente, não deixa muita forte, dúvida em relação ao... Mas não deixa nenhuma dúvida em relação a nada. A autoria. Pode falar, Milena. Doutor, há pouco tempo ele já foi julgado e condenado pelo primeiro crime que ele tinha cometido em Goiás. Saindo esse outro julgamento, daí é que vai decidir para qual presídio que ele vai ir ou não? Não necessariamente, né? As penas elas vão se somando, né? E na verdade ele já foi julgado e condenado por este crime praticado em Mineiros, estado de Goiás, e também em Lucas do Rio Verde. Ele praticou, antes de praticar os crimes aqui na cidade de Sorriso, esse nós estamos perseguindo agora por intermédio dessa ação penal pública, ele houvera praticado no mesmo modus operandi, crime na cidade de Lucas, contra a dignidade sexual, e depois tentou matar a mulher vítima da violência. Poucos dias antes de cometer esse crime aqui em Sorriso, né? Pouco tempo antes. Existe uma pena mínima a ser pedida em casos como esse? O que a gente pode falar sobre isso para a comunidade que nos ouve? O que o senhor está pedindo em relação a esse réu, doutor? Marlene, o nosso pedido é que ele seja condenado pela prática dos 3 delitos contra a dignidade sexual e também pelos 4 feminicídios. Lembrando que, à época, o feminicídio não era tipificado de forma autônoma, né? Funcionava como qualificadora do homicídio. Então, o nosso pedido é que ele seja condenado por essas 7 infrações penais. 3 contra a dignidade sexual,
e outros 4 infrações dolosas contra a vida, os 4 feminicídios. E aí, partindo de uma projeção do que a lei determina de pena, né, um balizamento punitivo do que a lei diz a respeito do apenamento dessas infrações, a nossa expectativa é de que supere os 100 anos de reclusão. Tá, a pena de 100 anos, ele cumpriria quanto? Que existe um número limitado de anos para se ficar preso? Ou nesse caso não, doutor? Nós temos que deixar claro à população, Marlene, que pelo Código Penal há um tempo limite máximo de prisão no país. Né? O Código Penal diz que ninguém pode ficar mais preso tempo do que 40 anos. O limite máximo de cumprimento de pena, 40 anos de reclusão. E aí, no caso, já esse período em que ele está detido já seria descontado ali, no caso. Exatamente. Agora, nós temos que considerar também que outras condenações serão somadas a essa pena. Então, nós temos uma pena ali de 17 anos. Que já foi determinada. Exatamente. Outra que supera os 22 anos na cidade de Lucas do Rio Verde. E agora, enfim, espera-se que também seja punido pela prática dessas infrações, e aí nesse somatório, né, ele cumpriria aí o tempo máximo permitido em lei. Que são os 40 anos, no caso. Exatamente, por força do que dispõe a legislação penal. Muito bem. O seu sentimento, doutor, demorou bastante, né? O senhor disse em outros momentos aqui que a sua expectativa era de ter realizado ainda ano passado esse júri, uma série de situações. O senhor está tranquilo? Sim, Marlene, nós estamos tranquilos, até por conta das pautas, das diversas sessões plenárias de julgamento, do número elevado, infelizmente, de crimes dolosos contra a vida praticados em Sorriso, homicídios e feminicídios. Sim. Também respeitado o devido processo legal. Né? Nós temos um processo penal garantista que impõe obrigatoriamente, e não poderia ser diferente, o direito de defesa, do contraditório, do devido processo legal, e daí nós estamos falando também nas impugnações, nos recursos manejados pela Defensoria Pública, posteriormente o pedido de desaforamento. Então, todos os instrumentos, todos os institutos, né, que foram sendo deflagrados na defesa do réu foram respeitados, observados, de uma vez por todas será julgado em agosto. Finalizou, ele já fica direto detido nesse caso, né, doutor? Com certeza. Lembrando que as condenações provenientes do Tribunal do Júri é de execução imediata. Nós tivemos o caso recente de feminicídio praticado em 2009, que o réu condenado já saiu do plenário algemado e preso. Nesse caso, ele viria para Sorriso presencialmente, pessoalmente, para o julgamento, ou não se sabe disso ainda? Marlene, a princípio sim, consta na decisão judicial que houvera designada a sessão plenária a requisição do preso. Da presença do réu, no caso. É a regra, é a regra. Se houver algum risco, talvez faça-se presencialmente online essa situação aí. Exatamente, né? Aí o juízo da primeira vara criminal estará atento a todas essas circunstâncias, né? Mas a regra é a presença física, né? O senhor mesmo citou, não é o único caso de Sorriso, havia uma expectativa muito grande, finalmente está marcado e espera-se que, né, realmente aconteça no próximo dia 7 de agosto. Que outros casos o senhor espera levar a júri proximamente aí em Sorriso, doutor? Marlene, há muitos julgamentos aqui em Sorriso, já pautados, júris designados. Para este ano? Para este ano de 2025, também para o ano 2026, nesses delitos envolvendo essas guerras, esse conflito, essa guerra entre facções criminosas. Outros vários casos que, infelizmente, né, todos têm que passar pelo júri aí. Que para o cidadão comum, doutor, quando é essa situação envolvendo o tráfico e a facção, parece que já está decidido e ponto. Mas não é assim, né? Todos têm o seu rito de julgamento. Exatamente. Todo e qualquer crime doloso contra a vida, a exemplo do homicídio, tem todo o seu processamento pelo Tribunal do Júri, 2 fases. Primeiro, o juízo de admissibilidade, em que o juiz encaminha ao Tribunal do Júri, e depois, já em plenário, a decisão pela população a respeito da condenação ou não do acusado. Perfeito. Doutor, não sei se você vai poder responder ou vai entender como que eu vou formular a pergunta aqui, até que ponto você pode falar a respeito disso, mas assim, recebi inclusive aqui uma situação de dizer assim, que geralmente quando acontece crimes como esse, né, da chacina das mulheres, em que as pessoas falam assim, a defesa vai dizer que ele é louco, vai dizer que ele tem problemas mentais e correlacionar a violência, o crime a essa situação. E aí causa uma preocupação na população, né, com relação a esse pedido, provavelmente, da defesa em fazer esse tipo de situação. Só que existem situações de crimes que é pura maldade, não tem nada a ver com problemas mentais, né? Com certeza.
Aliás, assim, durante esse tempo todo, entre a prática do crime, vamos contabilizar o tempo, Marlene, entre novembro de 2023 para junho de 2025, um pouco mais de um ano e meio, em nenhum momento a defesa suscitou o incidente de insanidade. Em nenhum momento a defesa não foi citado isso, em nenhum nem momento. questionou a sanidade mental do acusado. Então, nem a defesa tem dúvida a respeito disso. Então, podemos ficar nesse aspecto, podemos, eu digo, em termos de comunidade, tranquilos, que provavelmente isso não vai ser... Não, se será ou não levantada a tese em plenário, só o tempo irá dizer. E aí os laudos é que vão ter que provar, no caso. Não, assim, só o tempo irá dizer. Uhum. Agora, se a defesa tivesse qualquer dúvida a respeito da sanidade, teve todo o tempo do processo para questionar. Para poder colocar essa situação. Nem a defesa tem dúvida. Lembrando que uma das teses da Ramira, que a Ramira também foi defendida pela Defensoria Pública, uma das teses da Ramira era a sanidade mental. Aquela que matou o próprio filho. E aí foi feito o pedido no curso da ação penal, durante o devido processo legal, sob o contraditório ampla defesa, ela foi periciada, submetida à perícia médica, e o perito constatou e concluiu que ela era totalmente capaz de entender o que ela fazia. E ainda assim, em plenário, a Defensoria Pública arguiu que ela não sabia o que fazia. Mas é uma tese que acaba caindo, né, doutor, nesse caso, dependendo da situação. Marlene, nós vivemos num Estado democrático de direito em que no tribunal do júri a defesa é plena. Sim. Isso não quer dizer que seja ilimitada, né? Porque o que a gente vê, a bem da verdade aí, num ou no outro caso, é que muitas vezes, para defender, acabam praticando crimes, né? Então, assim, vamos deixar claro que a defesa é plena, mas não é ilimitada porque nenhum direito absoluto. Você não pode, a pretexto de defender alguém, acusar, por exemplo, pessoas inocentes que nada praticaram sob o pretexto de se defender. Então, também você não tem o direito de praticar crime. A lei não dá esse direito a ninguém. Então, vamos deixar bem claro. Porque muitas vezes é comum, nos processos, ou no tribunal do júri, muitos ataques às instituições democráticas. A pretexto de se defender, a pretexto de exercer o direito de plenitude de defesa, atacam-se Ministério Público, Polícia Judiciária Civil, Poder Judiciário, Politec, toda e qualquer outra instituição que tenha trabalhado de forma responsável na produção de prova que incrimina aquele cidadão criminoso. Perfeito, é preciso ficar atento. Doutor, o senhor tem um tempinho a mais para ficar conosco? Com certeza, Marlene, seguimos à disposição. Só perguntou aqui, sancionou, já está em vigor. Nesse caso, como é que é? Exatamente, a lei já está em vigor desde o ano passado. Trata-se de feminicídio praticado, né, nesse contexto aí do caso que nós estamos não há dúvida tratando. sobre não, isso. Não há dúvida. Tanto é que houve a imputação da prática dos feminicídios, 4. Como um agravante ainda para o caso dele aqui? Como qualificador, exatamente. Como circunstância qualificadora do homicídio à época. O que acontece é que o tipificado de forma autônoma agora, a punição ela varia de 20 a 40 anos, a partir da nova lei, né, que é de outubro do ano passado. Então, todo feminicídio praticado a partir do dia 9 de outubro é de 20, feminicídio, de 20 a 40 anos. Perfeito. Até ali, era de 12 a 30. Então, como o Gilberto praticou esses feminicídios em novembro de 23, então o balizamento punitivo é de 12 a 30. Porque pela Constituição, a lei penal, ela só pode retroagir se for em benefício do réu, nunca em prejuízo. Então, como houve um agravamento da pena, aumentou a pena, logo, é prejudicial, não retroage, não alcança os fatos, os crimes por ele praticados. Pelo tempo, outubro para cá, aqui em Sorriso, pelo menos a gente não teve ainda um julgamento de feminicídio, já pela nova lei, com essa nova lei em vigor, né, doutor? Não, nós tivemos, infelizmente, a prática de feminicídio que vai a partir do advento da lei. Exatamente. Mas não foi a júri ainda. Ainda não houve tempo ainda de estar no processamento da primeira fase. Esse tipo de crime, na sua visão, tem aumentado, está mais tranquilo? Porque Sorriso já esteve no topo dessa lista, né, doutor, no Brasil, inclusive, notícias bastante que estragam um pouco a nossa imagem lá fora, né? Exatamente, Marlene. Infelizmente, o país, o Brasil, é um dos países que mais registram feminicídios. No mundo? No mundo. É o 5º país em que mais se matam mulheres pela simples condição de serem mulheres. Exatamente. O menosprezo ou discriminação à condição de mulher. É o feminicídio. E Sorriso não está fora dessa lista também, né? De forma alguma. Infelizmente, o país todo ainda com altos índices, infelizmente, de feminicídios. Daí porque é preciso, né, preservar e defender o interesse de tantas mulheres que sofrem caladas no lar, cuja conduta violenta antecede
a prática do feminicídio. Eu ia perguntar justamente uma opinião do senhor como promotor diante da sua experiência na carreira. Esse aumento da pena, ele costuma reduzir o índice da criminalidade ou não faz diferença para a sociedade? Não faz diferença, evidentemente que é uma mudança significativa, uma mudança necessária, né, um incremento aí da legislação no sentido de proteger essas mulheres. Agora, não somente isso, né, não basta apenas elevar as penas. Foi uma medida necessária, importante, mas a essa medida devem serem somadas tantas outras, né? Para melhorar isso. Exatamente. É questão cultural, de fato. Exatamente. A formação, a cultura, educação, conscientização, plano social, enfim, são muitas as circunstâncias que interferem, né, e que resultam aí na prática desse tipo de comportamento. Em relação a outros crimes contra a vida, esse é um dos que tem penas das mais graves agora? O feminicídio sim, de 20 a 40. Dos crimes dolosos contra a vida é o que tem a maior pena. Maior pena. Dentre os crimes dolosos contra a vida. Então é possível que no futuro a gente veja mais diferença em relação a isso. Talvez uma queda pela preocupação do elemento em relação à pena que ele vai cumprir. Porque se ele pega a pena máxima, ele pode ficar preso 40 anos. Porque nesses casos ainda haverá progressão de regime, né? O regime não é integralmente fechado. Mas é evidente que a fração a ser cumprido em regime fechado aumentando por a pena ser maior. Muito bem. Sobre esse tipo de situação, da situação do Gilberto especificamente, doutor, o que mais o senhor acha que é importante a gente trazer para a comunidade que está acompanhando isso e que tem uma expectativa em relação a esse júri também? Marlene, que a nossa expectativa é a mesma da sociedade, que o júri seja realizado aqui na comarca de Sorriso, pela população sorrisense, para que possam decidir o caso e que, ao final, o réu seja condenado pela prática de todas essas infrações, pela prática dessa maldade, dessa conduta covarde, cruel, desumana, brutal, impiedosa e seja apenado com o rigor da lei, cuja pena nós não temos a menor dúvida de que irá superar os 100 anos de reclusão. Muito bem, vai ser um júri, sendo aqui em Sorriso, em qualquer outro lugar, ele é aberto para a comunidade, ou não? Exatamente. É um processo que tem tramitado sob segredo de justiça, evidentemente por envolver menores de idade, violência de natureza sexual. Então ele tem o seu trâmite com o segredo de justiça e, evidentemente, tudo isso será compatibilizado com a publicidade que deve ser dada a toda e qualquer sessão plenária de julgamento pelo Tribunal do Júri. No caso, muito bem. E o júri que vai ser escolhido aí vão ser os jurados que já estão determinados para atuar nesse ano. Exatamente. Esse ano já estão as listas já foram sorteadas. Há um rodízio de listas entre os jurados para que haja um revezamento. E dentre os 25 convocados no dia, 7 serão sorteados. Esses 7 juntos formam um órgão colegiado que nós chamamos de conselho de sentença. E através do voto monossilábico do sim e do não, em silêncio, de acordo com a íntima convicção e o seu convencimento, decidem pela condenação ou não do acusado e pelo reconhecimento ou não de todas as circunstâncias qualificadoras imputadas em seu desfavor que podem contribuir para agravar a pena. Pelo fato de serem 4 vítimas, o senhor acredita que vai demorar mais que um dia esse júri? Qual é seu pensamento em relação a isso? Não. O que pode ocasionar muitas vezes uma demora no julgamento é quando há pluralidade de réus. De réus, porque aí o tempo de fala pela lei aumenta, passa de 1h30 para 2h30, a réplica que é de 1 hora passa a 2, a tréplica também. Então, se estende mais por conta do tempo. Nós esperamos que o júri seja iniciado e terminado no dia 7 de agosto. Muito bem. Vamos aguardar essa data, então, com expectativa junto com a comunidade. Não se trata de vingança, a gente precisa colocar isso, né, doutor? Não se trata de vingança. De forma alguma, Marlene. Não se trata de vingança, não se trata de justiçamento, se trata de justiça. Justiça, Marlene, é dar a cada um o que lhe é de direito. Perfeito. Trata-se da concretização da justiça. Não tem qualquer... não há vingança, não há justiçamento. O réu ele foi processado, ele foi cientificado, citado, defendido, observados todos os prazos processuais, o contraditório, ampla defesa, recorreu, deduziu agora mais recentemente o desaforamento. Tudo que a lei impôs,
ele lançou mão, a Defensoria Pública lançou mão para defendê-lo. Então não se trata de justiçamento. Justiçamento é um julgamento sem qualquer tipo de garantia, sem qualquer tipo de ritualística, sem qualquer tipo de contraditório. Ele foi julgado, está sendo julgado e processado nos termos da lei, da Constituição, da legislação penal e processual penal, para que ele receba a punição justa e proporcional a toda a maldade praticada. E todo esse cuidado reverte, inclusive, em menores chances de se pedir qualquer recurso, anulação, o que quer que seja que possa vir pela defesa depois, né, doutor? Marlene, a minha experiência nesses 16 anos atuando no plenário do júri, 99,9% dos casos a defesa recorre na sequência ou porque pretende uma diminuição de pena, ou porque pretende a anulação do julgamento, ou por qualquer das causas lá inscritas no artigo 593 do CPP. É um direito, é um recurso, a gente respeita, a gente entende e nós estamos aqui sempre para contra-argumentar, contra-razoar e manter sempre intactas as decisões justas que são provenientes do Tribunal Popular. Destacando que o promotor aqui, no caso, é o defensor da coletividade numa situação como essa, por isso que o senhor atua como acusação. Exatamente. Como promotor de justiça, daí quem promove a justiça é o Estado. Exatamente, representa o Estado. E o que nós defendemos em plenário do júri, Marlene, Milena, nada mais é do que defender a vida. É o direito à existência. É a aplicação da lei, é impor uma consequência decorrente da própria conduta faltosa. Né? Então, o Ministério Público, neste papel, também, né, e representa a voz das vítimas, né, que foram definitivamente caladas pela violência, a voz da família enlutada também, que busca por justiça. Então nós falamos em plenário não só em nome da sociedade, mas em nome das vítimas, em memória das vítimas, e também somos, né, a voz de toda a família enlutada. Perfeito. Algo mais, doutor, que o senhor queira deixar dito nesse momento para a nossa comunidade? Fica à vontade. O senhor é sempre bem-vindo aos microfones aqui da Sorriso FM. E é importante que a gente fale sobre um caso como esse, que trouxe muita intranquilidade, inclusive suscitou no momento, né, dos fatos ali algumas medidas visando prevenir crimes desta natureza, que a gente não sabe se terão segmento, se estão tendo exatamente segmento ou não, mas realmente mexeu com todo mundo, mexeu com o coração, com mentes. É importante a gente falar para tranquilizar as pessoas de que esse sujeito não vai sair impune dessa situação, né? Com certeza, Marlene, que a sociedade continue entregando a confiança ao Ministério Público, à Promotoria de Justiça, que nós atuamos e continuamos a atuar sempre empenhados e com dedicação, fazendo com que todo criminoso pague pelas infrações praticadas. Perfeito. Muito obrigado, doutor Luiz Fernando Pepino. Outras situações estão por vir aí que envolvem o interesse da nossa coletividade. Nós estamos aí em contato também e agradecemos sempre a sua atenção com a nossa equipe, né, doutor, para trazer essas informações oportunamente para a nossa comunidade. Muito obrigada. Eu que agradeço o espaço e a oportunidade, Marlene. Bom dia a todos.